No Jornal da Ótima, comentários políticos com Giovanni Romão. Muito bom dia, Giovanni Romão. Hoje é quarta-feira, temos comentários, você chegando por aqui. Quais são suas informações, seu resumo da última segunda-feira? Como estamos enquanto política local? Bom dia, Aline Bernardes. Bom dia aos amigos da Ótima FM. Bom, tivemos mais uma sessão de Câmara, né? Mais uma sessão ordinária na segunda-feira. Em termos de ordem do dia, a gente não tinha muitos projetos previstos para serem votados. Um projeto que estava lá há muito tempo já, que ia e não ia, que era o projeto de doação do terreno onde fica a delegacia policial, né? Delegacia de Polícia de Pindamonhangaba, ali próximo à rodoviária, próximo à prefeitura. Existia um projeto para doação do terreno para o Estado, né? O terreno é municipal, a doação para o Estado. E estava enrolando para votar isso, porque dependiam de alguns documentos que não haviam sido enviados. Enfim, foi votado, aprovado por unanimidade. A expectativa é que agora, o terreno sendo do Estado, o Estado tendo essa garantia, possa ali fazer melhorias na delegacia, enfim. Essa é a finalidade do projeto, então. Foi aprovado. Foi aprovado por unanimidade na segunda-feira. Mas o tema que pegou mesmo durante a sessão de Câmara na segunda foi, obviamente, a questão da intervenção anunciada na última semana pelo prefeito municipal no pronto-socorro, né? Assumindo aí a gestão do pronto-socorro, colocando o interventor indicado pela prefeitura ali para gerir o pronto-socorro, e há uma alegação de uma série de problemas, de possíveis dívidas deixadas pela BBC para justificar essa intervenção. Sim. Ao pronto-socorro, né? Então, alguns vereadores utilizaram a tribuna, inclusive, é importante destacar, a secretária Valéria dos Santos, secretária de Saúde, foi convocada para a próxima sessão do dia 18, justamente para dar explicações específicas sobre o pronto-socorro. Obviamente podem surgir outros temas de saúde, mas o ponto principal é a questão do pronto-socorro e essa intervenção, a forma como está sendo feito, os objetivos, enfim, dar mais transparência a esse processo do que vem acontecendo. Lembrando que o chamamento público para a nova empresa que vai administrar o pronto-socorro já foi aberto, né? As primeiras fases já aconteceram. A expectativa é que de 10 a 30 dias tem essa definição de qual vai ser a empresa que vai assumir aí a gestão do pronto-socorro. E o vereador Roderley Mioto, inclusive na fala dele na tribuna, jogou uma lenha na fogueira aí, oficialmente, né? Ele como vereador usando a tribuna, dizendo que o dono de uma das empresas que está concorrendo é sócio do dono da BBC, ou já teria sido sócio, enfim, há uma ligação. Fazendo uma denúncia, então. Jogando uma bomba aí, né, no ventilador e aí colocando um pouco de fogueira nesse tema. E disse que tem documentos que vão comprovar isso, que é preciso ter atenção. Realmente é preciso ter atenção, e aquilo, ter atenção antes que a coisa se concretize, justamente para assim, analisar a veracidade disso, se há também evitar que seja assinado um possível contrato, etc, etc. Até na última sexta-feira o prefeito esteve conosco, participou de uma entrevista, ele foi questionado sobre o assunto, até perguntamos sobre esse ponto, né? Agora, se existe uma possibilidade de um alinhamento aí na questão dessa licitação, da empresa que vai entrar, para a prefeitura mesmo se resguardar e a população não ter depois as consequências com os problemas causados atualmente, porque querendo ou não fica essa briga de um lado a prefeitura, a BBC soltou uma nota, né, também se retratando e colocando o seu lado dentro de toda essa questão, e o prefeito disse que o que pode está sendo feito, mas os detalhes realmente de tudo isso, dessa intervenção, dos bastidores, detalhadamente, a informação não foi passada. Exatamente. E mais do que passar os bastidores, né, Aline, aquilo que a gente sempre conversa, o foco tem que ser a população, e não só a população no atendimento do pronto-socorro, mas o dinheiro público em si, que está sendo aplicado, obviamente, né? Então, lembrando que esse contrato com a BBC foi assinado no começo do ano passado, logo após o caso envolvendo a menina Natasha. Foi uma primeira, entre aspas, intervenção da prefeitura, porque ela rompeu o contrato com a Santa Casa, abriu o chamamento e a BBC assumiu. Esse contrato com a BBC foi prorrogado em outubro, né, com um aditivo contratual de 6 meses, aprovado inclusive pela Câmara Municipal. E no encerrar desses 6 meses estava acontecendo um novo chamamento público, acabou tendo um problema desse chamamento público, ele não aconteceu, não foi concretizado, e o prefeito editou por mais 2 meses o contrato, inclusive editou com um aumento do valor de repasse para a BBC de 1.500.000 para 1.750.000, que também até hoje não foi explicado, né? Então é um tema aí, a gente está falando do erário público, a gente está falando de administração, então assim, é um olhar para o bom atendimento para a população que vai ao pronto-socorro, mas também um cuidado e uma atenção ao dinheiro público, né? E vamos aguardar então, na próxima segunda-feira, a secretária de Saúde deve comparecer à Câmara
para prestar os demais esclarecimentos, que os nossos vereadores aproveitem a oportunidade de sanar todas as dúvidas, porque também a gente já está acostumado com o diálogo, a informação não chegou, né, nós não temos esses dados, esses números, então aproveitem a oportunidade, se assim acontecer a presença da secretária, para sanar todo e qualquer tipo de dúvida que vocês possam ter. Exatamente. E então a secretária está convocada para o dia 18 de junho e lembrando que aquilo que você colocou, né? Os vereadores têm que aproveitar e assim, usar todos os recursos que eles têm ao seu dispor como vereadores para falar disso. Por exemplo, o vereador Magrão disse que eles foram surpreendidos com essa intervenção. Então, quer dizer, os vereadores ficam sabendo aos 49 do segundo tempo. Então, assim, eles têm que utilizar dos seus instrumentos. A mesma questão que vale para o transporte público. Andaram de ônibus, viram que as linhas são lotadas, defenderam lá que tivesse licitação. Até hoje não aconteceu licitação e eles fingem que nada mais acontece. Esse tema não volta à sessão de Câmara. A gente fica parecendo repetitivo. Aliás, ontem o vereador Roderley Mioto, se eu não me engano, fez uma postagem falando sobre o transporte público. Até vou procurar aqui enquanto você fala para ver se perfeito. foi isso mesmo. Então, assim, não adianta ficar só nessa narrativa que muitas vezes acaba sendo pouco construtiva, no sentido de que você não tem efetividade nas mudanças, né? Ou nas mudanças que são necessárias. Não que os vereadores tenham poder para mudar nada, eles não são eles que executam, né? Mas eles têm ferramentas para cobrar, para não pressionar no sentido de colocar o executivo contra a parede, mas de que a máquina pública ande, caminhe. Ô, Giovanni, foi ele sim, viu? O vereador postou o seguinte: o serviço de transporte público, ontem à tarde, né, de Pindamonhangaba, precisa de mudanças e isso deve acontecer nos próximos meses. Em fase de estudo, o edital para nova concessão deverá ser disponibilizado pela prefeitura ainda este ano. Na sessão da última segunda-feira, apresentei o requerimento solicitando informações à prefeitura sobre como está o processo para abertura do edital de concessão do serviço público de transporte. A população tem questionado sobre o assunto transporte coletivo, principalmente em razão das melhorias que são necessárias e que não acontecem pelo fato de que o contrato vigente precisa ser renovado, né, e engessa muito as mudanças. Defendo inúmeras mudanças no novo contrato, principalmente sobre a gratuidade no transporte público coletivo para acompanhantes de deficientes mentais e sensoriais e para os munícipes idosos a partir de 60 anos. Perfeito. Aí que tá falando que vai abrir a licitação este ano a gente já tá ouvindo desde que venceu o contrato em 2014, né? E se adita e não tem licitação. Lembrando, o contrato que está em vigência é o contrato de 2004, mas ele teve readequações no período, mas o contrato que foi pensado foi para uma cidade de 2004, nós já estamos em 2018, a gente já viu que o orçamento do município, por exemplo, quadriplicou nesse período, né? Então é uma outra cidade mais de 10 anos depois. Com certeza. 7h49 nos pitacos de hoje. O que fica? Quais são os seus comentários? Os pitacos de hoje, um ponto é a questão dos servidores públicos. Lembrando que na última sessão foi aquela grande confusão em relação aos 2,07% propostos pelo município. O vereador Felipe César propôs que os vereadores fossem em comissão conversar com o prefeito, que nós apuramos que essa reunião ainda não aconteceu. Na sessão de ontem não se discutiu o tema dos servidores, lembrando que o projeto aí continua pendente, eles têm até 40 dias para votar, mas nesse período também o servidor passa sem ver nenhuma perspectiva de aumento, por enquanto não há nenhuma novidade sobre esse tema. Um outro pitaco do dia esse é um pitaquinho de bastidores da política, que o vereador Ronaldo Pipas e o Fernando Barbosa, que é do executivo, né, ele cuida das estradas rurais, meio que se estranharam na última sessão. O Fernando Barbosa da plateia resmungava algumas coisas, o Ronaldo lá da tribuna cobrava melhorias nas estradas rurais, e os dois ficaram ali num embate durante um período da sessão, e um resmunga de um lado, o outro usa o microfone do outro. Lembrando que o Fernando Barbosa também está convocado para participar da próxima sessão para dar explicações sobre a questão da estrada rural. Sobre a convocação da Valéria, o requerimento ele foi encabeçado pelos vereadores Roderley Mioto e Rafael Goff, assinado por todos os outros vereadores, mas é importante a gente destacar isso também. E por fim, para fechar os pitacos, essa é uma piadinha que está rolando, que a cada dia surge um novo pré-candidato a estadual ou a federal em Pindamonhangaba, e que na onda, né, nessa toada que a gente vai indo daqui a pouco, o número de candidatos em Pinda vai ser maior do que a bancada de apoio do Michel Temer na Câmara Federal em Brasília. Meu Deus. E nós seguimos acompanhando tudo por aqui. Giovanni Romão, muito obrigada pela sua participação hoje. Você volta semana que vem ou a qualquer momento com um plantão, né, dos comentários dos bastidores da política local. Ótima quarta-feira para você. Muito obrigada pela participação. Obrigado, Aline. Bom dia aos amigos da Ótima FM.